9 Guild Wars Capítulo 25 Conquistas sem precedentes. Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Quando Draco finalmente acordou, ele se deparou com 13 conjuntos de equipamentos brilhando enquanto pairavam no ar. 12 deles brilhavam com um brilho mais opaco enquanto orbitavam em torno de um conjunto central de cor azul. O conjunto central brilhava com um brilho incomparável e sons fracos de rosnados podiam ser ouvidos no momento em que qualquer um dos conjuntos mais fracos tentasse chegar muito perto dele. Era como assistir um bando de caras bajuladores tentando abraçar a coxa de uma pessoa mais forte. Esta visão surreal deixou Draco sem palavras. Foi ele quem fez isso, certo? Por que estranha teatralidade? Draco podia adivinhar que a ressonância entre a alma do dragão e o conjunto Dragorugil havia levado a alma divina a conceder-lhe uma bênção. Qualquer ingrato poderia juntar isso com base em acontecimentos passados. A única questão é por que houve uma reação tão estranha. O que exatamente aquele pequeno dragão fez com esses equipamentos? O dragão minúsculo em questão bufou infeliz com a descrição inepta de Draco sobre seu esplendor natural. Porém, parecia um pouco exausto, então se absteve de punir Draco naquele momento. Draco se aproximou do equipamento do set e verificou uma das descrições para ver exatamente qual era o problema com eles. Quando ele viu as mudanças, seu juramento anterior de nunca ficar chocado com nada foi imediatamente quebrado quando seus olhos se arregalaram e sua garganta ficou presa. Dragorugil, espada de uma mão. Classificação: semi-épico. Velocidade de ataque: 25 dano, 235 a 400 efeito, maestria de fogo mais 150, aumento de dano mais 190%. Dragorugil, placa peitoral. Classificação: semi-épico. Definição: 3000 efeito, resistência ao fogo mais 1500, aumento de defesa mais 250%. Dragorugil, brafoneiras, 2, classificação: semi-épico. Definição: 1000 efeito, resistência ao fogo mais 750, aumento de defesa mais 125%. Dragorugil, guardas de braço, 2, classificação: semi-épico. Definição: 1000 efeito, resistência ao fogo mais 750, aumento de defesa mais 125%. Dragorugil, joelheiras, 2, classificação: semi-épico. Definição: 1000 efeito, resistência ao fogo mais 750, aumento de defesa mais 125%. Dragorugil, capa. Classificação: semi-épico. Definição: sem efeito, resistência ao fogo mais 150, aumento de defesa mais 25%. Dragorugil, conjunto de equipamentos, 5 peças. Classificação: semi-épico. Efeito: com 2 peças equipadas, conceda a habilidade passiva Flame Master, com 3 peças equipadas, mais 15.000 resistência ao fogo, com 4 peças equipadas, mais 1000 Fire Mastery, com 5 peças equipadas. Conceda a habilidade ativa Domínio de Fogo Flame Master, habilidade passiva Dano de Fogo mais 10%, resistência ao fogo mais 10%. Domínio de Fogo, habilidade ativa. Efeito: cria um domínio de fogo em uma área de 50x 10 metros ao redor do usuário que aumenta o dano e a velocidade de movimento em 5% e reduz a defesa inimiga e a velocidade de ataque em 15%. Duração: 30 segundos. Tempo de espera: 5 minutos. Draco ficou abalado a ponto de quase desmaiar novamente. As estatísticas e benefícios do conjunto estavam acima da média para itens semi-épicos e as habilidades passivas e ativas eram um pouco melhores do que a maioria. No entanto, o que surpreendeu foi o fato de Haley, como ferreiro amador, ter criado um conjunto semi-épico. Criar um conjunto e elaborar um conjunto, conforme estipulado anteriormente, eram 2 atos diferentes, com dificuldades e recompensas diferentes. Para criar um conjunto semi-épico, seria necessário ser um ferreiro com classificação expert e com um nível mínimo de 55 na classificação para alcançar uma taxa de sucesso estável de 15%. Para criar um, entretanto, é necessário ser no mínimo um mestre, com um nível mínimo de 70 para fazê-lo com 10% de chance de sucesso. E agora, um ferreiro nível 13 criou um conjunto semi-épico. Este foi um ato sem precedentes na história da Boundless nas 2 vidas de Draco. Isso surpreenderia e espantaria quase todos os poderes ocultos existentes. Uma tela apareceu diante dele. Parabéns pela criação do novo conjunto semi-épico, Dragorugil, médio,
Corpo a corpo. Recompensas. 5.000% Espioneiro intitulado atualizado para inventor 50.000 ouro 6.000 reputação contra The Skill Association. Inventor. Classificação especial 15% de taxa de sucesso adicional ao criar, independentemente da classificação ou tipo do item. Nota do autor. Percebi que esqueci de indicar o que o título Pioneer faz. É essencialmente igual ao acima, mas com apenas um bônus de 5%. Anúncio regional do Reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou o cenário semi-épico exclusivo, Dragorugio. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou o cenário semi-épico exclusivo, Dragorugio. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou o cenário semi-épico exclusivo, Dragorugio. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Em outro local do continente Cariú, um velho de longa barba e sobrancelhas finas estava sentado em um banco enquanto mexia em alguns itens. Seus olhos eram prateados opacos e sua cabeça era quase careca, com apenas um topete impedindo que seu couro cabeludo ficasse completamente nu. Ele usava um manto amarelo solto sem outros adornos além da insígnia de martelo, caldeirão, agulha, banco, chame e caneta bordada no material em forma de distintivo. Atualmente, o sujeito estava franzindo a testa enquanto montes de designs inacabados estavam dispostos ao seu redor. Ele segurava um pincel na mão que havia congelado no meio do desenho. Com um suspiro audível de frustração, ele também descartou este e o colocou de lado antes de pegar uma nova folha de papel. Atrás dele estava uma atendente de nível 80, rank 2, com aparência acima da média e uma constituição bastante esbelta. Ela ficou imóvel, nem mesmo ousando respirar alto na presença deste homem. Afinal, ele era uma entidade de nível 350 e rank 6 chamada Inventor Dog. Ele foi um dos 3 grandes anciãos da Associação Tradiskill e o mais poderoso dos 3 em termos de capacidade de combate. No entanto, sua habilidade de criação estava um pouco abaixo de seus pares, daí sua tentativa desesperada de criar um item lendário e alcançar o posto de grande mestre em sua habilidade comercial preferida. Ele estava, no entanto, preso neste empreendimento. Afinal, itens lendários eram algo que até mesmo uma existência como Draco, que quase alcançou rank 7 em sua vida passada, ainda não tinha visto. Quer criar um sem estar no rank 7? Que coisa de cachorro foi essa? Você se achava um protagonista. Portanto, ele poderia fazer no máximo 50% do projeto antes de congelar e ser incapaz de continuar, não apenas por falta de ideias, mas por supressão do mundo material. Suspiro. Se eu pudesse adquirir algum tipo de ajuda externa para completar este projeto, mesmo que não fosse minha própria força, a inspiração fornecida seria de imensa ajuda. De repente, uma notificação apareceu diante desta existência forte. Um aventureiro imortal chamado Draco criou o cenário semi-épico exclusivo, Dragorugio. Até mesmo seu atendente viu a mesma tela e a mesma expressão de espanto passou pelos rostos de ambos. No entanto, o inventor Dog de repente caiu na gargalhada. Ah! Eu sabia que os seus não tinham desistido de mim. Onde há vontade, sempre há um caminho. Enquanto ria ruidosamente, sua forma de repente ficou turva e desapareceu. Draco ficou surpreso com as recompensas dadas pela criação de um conjunto semi-épico. Ele não recebeu nem metade quando fez o mesmo em sua vida passada. No entanto, pensando bem, fazia sentido. Afinal, ainda estava na primeira semana do lançamento de Boundless. Qualquer pessoa bem informada saberia que não havia como algum aventureiro imortal que acabou de aparecer no mundo possuir a habilidade de criar tal arma sem ajuda externa, provavelmente com algum tesouro raro de artesanato. Tesouro de artesanato raro. A merda. O rosto de Draco empalideceu quando essa percepção o atingiu na cabeça. Sua surpresa foi apagada como uma chama fraca e substituída por um medo ilimitado. Sem perder mais um segundo, ele reuniu tudo o que tinha em seu inventário e piscou. No momento em que o fez, uma onda de intensa pressão pousou na caverna onde ele havia feito sua humilde morada para fins de artesanato. Quando aquela pressão invisível varreu a caverna,
Percebeu que havia algumas pequenas ondulações espaciais que ocorreram há algum tempo. Porém, era impossível rastrear o destino de quem os causou. Que piada! Richmond era um poder oculto de ponta que era do rank 7. Como poderia um mísero sujeito do rank 6 pensar em rastrear seu arauto? Então qual seria o sentido de acolher Draco? Suspiro. Esse rapaz. Ele nem esperou que esse velho discutisse o Dao com ele. Uma voz cheia de arrependimento soou na área. A forma do inventor Dog apareceu e examinou a área com os olhos. No entanto, quem teria pensado que ele usou a caverna que eu costumava criar antes de alcançar o posto de especialista? Esse sujeito e eu realmente temos algum destino. Ah, a nostalgia. Dog ficou lá com um sorriso melancólico no rosto, enquanto parecia relembrar os bons tempos. De repente, um rasgo espacial se abriu ao lado dele quando Richmond passou com Nakio em seus calcanhares. Dog calmamente virou-se para encarar os recém-chegados com um sorriso amigável no rosto. Lord Richmond, é bom, Aak. Ele se curvou e cumprimentou Richmond respeitosamente devido à diferença de níveis entre eles, mas suas palavras ficaram presas na garganta quando viu quem estava atrás de Richmond. De demônio! Sua voz ficou estridente quando ele apontou para Nakio com um medo quase infinito suprimindo sua própria racionalidade. Não é bom. Preciso correr. Dog não se importava menos em menosprezar Richmond com sua falta de educação. A única coisa que existia em sua mente era escapar. Na verdade, todas as habilidades cognitivas de seu cérebro zumbiam em velocidades insanas, calculando como ele poderia fugir ainda mais rápido. A reação de Dog nem sequer deixaria Richmond irritado porque ele compreendia e até simpatizava. Qualquer poder oculto que estivesse abaixo do rank 7, nível 390, deveria esquecer até mesmo de interagir com Nakio. Mephisto era um genuíno rank 7, nível 385 de existência, mas foi enganado por Nakio de tantas maneiras que ele se arrependeu de ser quase imortal. Ele ficou completamente traumatizado a ponto de preferir renunciar a seus planos de invadir o mundo humano por causa de um homem. Nakio, que estava procurando por vestígios de Draco, viu o sujeito tentando fugir dele e riu com um sorriso amigável. Enquanto estendia a mão, ele disse, esse sujeito aqui, já que você se atreveu a se mostrar, deveria ser intimidado por mim por algumas rodadas antes de sair, não acha? Doug, que estava prestes a se teletransportar, foi repentinamente parado e lentamente puxado de volta para os braços de Nakio. Uma expressão de arrependimento e medo incomparáveis apareceu em seu rosto. E todos vocês, bons companheiros, observando ao lado, vocês acharam que esse ancestral não notou vocês? Já que vocês também decidiram não ir embora, vou brincar com vocês até a morte um pouco. Sua outra palma agarrou o vazio em um movimento amplo. Aqueles poderes ocultos que estavam observando ao lado imediatamente se teletransportaram com olhares de terror total em seus rostos. Como eles ainda estavam em estado semicorpóreo, eles foram facilmente capazes de resistir à atração de Nakio o suficiente para escapar. Houve também o fato de que Nakio agarrou vários alvos em vez de apenas um. Porra! Todos aqueles peixes escaparam. Bem, pelo menos posso desabafar com esse sujeito aqui. A voz de Nakio soava como se ele tivesse sido enganado em algo que merecia por direito e Richmond lançou-lhe um olhar de desdém por isso. Ele Lord Nakio. Se você não me deixar ir, nossa associação Tradeskill vai brigar com você. Dog gritou enquanto tentava ao máximo escapar. É? Que coisa de cachorro é essa? Eu deveria estar com medo. Porra, por ameaçar seu pai, você sentirá minha ira. A voz de Nakio ficou furiosa quando ele colocou mais força em sua atração. A lenta atração de Dog por ele tornou-se forte e o sujeito lamentou suas palavras precipitadas. Com medo, ele esqueceu que até mesmo o pavilhão dos maníacos de guerra pisava com cuidado nesse sujeito. Lord Richmond, eu pessoalmente refinarei e fabricarei qualquer item que você quiser, se você me salvar. A voz de Dog era estridente enquanto ele se agarrava à última tábua de salvação ao seu redor. Richmond apenas olhou nos olhos do sujeito e depois desviou o olhar resolutamente. O coração de Dog afundou quando viu isso. Richmond deixou clara a sua posição. Ofender esse maluco por você, que não consegue nem fazer itens lendários, não valeu a pena. Não. 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 Salve-me. Salve-me. Um grito estridente e risadas malignas ressoaram na área ao redor da caverna, deixando qualquer pessoa ao redor com um humor desconfortável.
Draco piscou para o posto avançado da guilda e suspirou de alívio. Ele estava seguro agora. Enquanto lamentava seu destino, ele abriu um pergaminho do portal da cidade e retornou para Cario City. Afinal, ele ainda tinha poções e venenos para fazer. Guild Wars capítulo 26, Preparação de poções. Aparecendo em Cario City, Draco dirigiu-se primeiro à sede local da Tradiskill Association. Este era o lugar onde ele poderia utilizar as melhores estações e salas de artesanato para seus propósitos. Mesmo as coisas da caverna em que ele estava antes não seriam tão boas. Isso se deveu à qualidade dos materiais presentes em tal local. É claro que a qualidade do que você poderia usar dependia do dinheiro que você tinha em mãos. Draco entrou na maior filial da Tradiskill Association com seu título Battle Maniac equipado. Lá dentro, ele notou que a mobília não era tão luxuosa quanto a da Associação dos Mercadores, mas superior à da Comissão de Terras. Aqui, Draco foi recebido por um assessor que era, surpreendentemente, um homem. Olá, meu senhor, você precisa de alguma ajuda? Sua voz era razoavelmente respeitosa, mas não tão admirada ou subserviente quanto a de outros servidores que enfrentaram seu título em outras organizações. Este fato surpreendeu Draco, mas significou pouco para ele depois de pensar sobre isso. Talvez porque fosse um título voltado para o combate. Afinal, os artesãos da Tradiskill não precisavam ser subservientes a uma cabeça musculosa, como costumavam dizer. Pensando nesse sentido, Draco mudou para seu título de inventor. Eu gostaria de alugar sua melhor sala de alquimia por um dia inteiro. Draco perguntou com um sorriso solto. No entanto, seu simples pedido fez o assessor empalidecer de repente. Este fato surpreendeu Draco. Houve algo acontecendo hoje que tornou o acesso a essas salas um problema. Meu senhor. Isso seria. Meu prazer. Sua voz estava trêmula e mostrava que ele foi jogado nas profundezas do medo. Draco literalmente sentiu o olhar do assessor diante dele mudar para um olhar de total obediência. Sem se importar com a teatralidade, Draco deixou o assessor cuidar dos procedimentos. O que frustrou Draco foi que todos os outros que eles abordaram para lidar com o processamento também reagiram da mesma maneira, desperdiçando seu precioso tempo. Quando Draco deu a conhecer sua opinião, foi como se ele tivesse dado um tapa em um ninho de abelhas enquanto todos se ajoelhavam para deixá-lo confortável. A maior parte do processo subsequente foi ignorada quando ele mudou seu título. Draco adivinhou que seu título de inventor era provavelmente a causa, e não seu desejo de gastar dinheiro. Normalmente, alugar a melhor sala de alquimia custaria 300 ouro por hora, o que era uma quantia abominável. Então, novamente, que direito tinham as pessoas pobres de solicitar os melhores serviços num estabelecimento orientado para serviços? Claramente, este preço pretendia filtrar a grande maioria das pessoas, deixando apenas os verdadeiros mestres. No entanto, como efeito colateral de seu título, todas as taxas foram dispensadas. Esta foi uma surpresa agradável para ele. Sem contar sua recente sorte inesperada de mais de 50 mil ouros, apenas o restante dos 3.000 que ele tinha seriam suficientes para algumas horas de trabalho intenso. Outro benefício que veio com a sala de artesanato foram os serviços de entrega de materiais. Mais ou menos como serviço de quarto. Você fez uma solicitação de materiais e pagou um custo razoavelmente menor para que fossem entregues em sua sala de artesanato. Naturalmente, a qualidade do seu quarto decidia qual nível de materiais você poderia acessar, bem como quais seriam gratuitos devido ao seu patrocínio. Na sala mais alta, tudo, menos materiais lendários, estava disponível para Draco usar e abusar, desde que tivesse dinheiro. Materiais épicos estavam à venda, o que significa que Draco poderia criar equipamentos ou poções épicas e lendárias, desde que tivesse os fundos. Qual era o seu plano? Depois de ser levado à sua sala de artesanato no último andar do grande estabelecimento, Draco foi admitido em uma sala que parecia um mundo totalmente novo. Diante dele havia uma extensão infinita de planícies com grama fresca e baixa e luz solar quente e brilhante pingando do lindo céu azul. Estava em uma temperatura ambiente perfeita que fazia com que se sentisse como se estivessem enrolados em um cobertor quente durante uma noite um pouco fria. Draco não ficou muito surpreso com isso, afinal, ele havia criado sua espada de mana em uma sala semelhante. Não havia nenhuma estação de trabalho visível neste mundo pitoresco e uma linda assessora aproximou-se dele para lhe dar uma explicação sobre como usar a sala.
Draco acenou para ela, dizendo que sabia o que fazer, para grande pesar do assessor. Ela estava cansada de ficar parada como uma estátua enquanto servia velhotes com seu salário respeitável. Ao ver um jovem tão bonito, imensamente bem-sucedido e promissor, ela sentiu seu coração bater mais rápido. No entanto, no momento em que ela tentou marcar alguns pontos de Brownie, ela foi rejeitada. Ela suspirou internamente e amaldiçoou o destino por zombar dela assim. Draco acenou com a mão enquanto desejava que um caldeirão e uma mesa de trabalho aparecessem diante dele. Imediatamente, a energia ambiente na sala surgiu nas formas de um caldeirão de aparência comum e uma mesa simplista com uma alquimia colocada em cima. Era assim que se operava esta sala. Ao contrário das salas típicas onde eram usados equipamentos físicos, aqui se usava a energia de um mundo inteiro para unir suas ferramentas. Outro fato era que a alquimia exigia energia mundana para criar melhores poções ou venenos. O mesmo vale para a ferraria ou encantamento. Ao usar sales comuns, seria necessário compartilhar a energia mundana básica que permeava o continente ilimitado com todos os outros seres vivos. Foi a diferença entre ter um roteador 4,5G com 32 pessoas conectadas e um roteador 4G com apenas uma pessoa. Embora a energia mundana ambiente na sala não fosse capaz de se igualar ao mundo real, ainda era 1000 vezes mais potente do que usar os resíduos da energia no mundo ilimitado. A energia mundana não era útil nos níveis inferiores. Era por isso que Draco não se incomodava quando saía pela natureza. Draco sabia que se sua alma dracônica tivesse a chance de imbuir o mesmo conjunto de equipamentos neste pequeno mundo, eles provavelmente sairiam como semi-lendários. Esse era o mesmo nível de sua antiga espada de mana, que havia sido aclamada como a arma mais poderosa dentre todas as criações que 7 bilhões de jogadores poderiam fazer. Já que sua antiga morada foi destruída e ele agora estava sob escrutínio de todos os poderes ocultos, Draco decidiu não se conter e surpreendê-los novamente. Bem, essa foi apenas uma razão remota. O verdadeiro motivo foi para que ele pudesse obter outra grande recompensa do sistema. 50.000 moedas de ouro não eram brincadeira nesta fase do jogo. Isso foi 500 platina a. Euskap tinha no máximo 5.000 platina como fundos líquidos e 100.000 platina no total. Embora isso não pudesse ser comparado a uma frágil platina de 500, a diferença era que uma pertencia a uma guilda que funcionava como uma empresa, enquanto a outra pertencia a um indivíduo. Aqueles que entendessem como o mundo funcionava entenderiam esta afirmação. Se conseguisse alcançar 1000 platina, Draco poderia comprar mais terras e oportunidades de expansão para outros reinos e impérios, algo que ele raramente fez em sua vida passada. Tudo dependia de seu desempenho agora. Embora destruir o posto avançado design lhe desse imensas recompensas, isso foi para um propósito totalmente diferente do que ele já havia planejado. Draco retirou 3 ingredientes épicos diretamente: ovo de hidra, sangue do dragão de inundação e uma escama reversa de uma nobre de 2 asas. Esses ingredientes estavam naturalmente relacionados ao seu homônimo mais uma vez. Draco estava naturalmente esperando ter sorte e fazer com que a alma do dragão absorvesse a poção que ele planejava fazer devido à sua relação com ela. Ainda assim, ele não estava muito esperançoso quanto a isso, pois percebeu que o sujeito estava bastante exausto após o esforço anterior. Ainda assim, havia muito caos que ela poderia causar com esses 3 ingredientes como principais. Naturalmente uma poção não poderia ser feita com materiais tão pequenos. Ele teve que adicionar um pouco mais para facilitar a fusão entre esses itens. O processo de alquimia era semelhante ao da ferraria, pois existiam 3 etapas com as mesmas 3 terminologias: preparação, ação e conclusão. A etapa de preparação aqui se refere à moagem, mistura e filtração dos ingredientes. O foco era preparar suas coisas para serem preparadas adequadamente dentro do caldeirão. Para tirar o melhor proveito dos ingredientes antes do evento, era necessário um bom conjunto alquímico. A fase de ação consistia simplesmente em colocar tudo em intervalos determinados e mexer a panela cuidadosamente em um padrão definido. Aqui, tudo pode dar errado, seja a adição incorreta de ingredientes, a má capacidade de mistura, a presença de impurezas ou a falta de controle sobre a energia mundana. O estágio de conclusão não foi um menu pop-up desta vez, mas uma ação real que precisava ser executada manualmente. Isso foi extração. Alguém poderia pensar absurdo, porque coletar a poção ou veneno requer uma nova etapa.
Não é simplesmente pegar o caldeirão e despejar seu conteúdo em uma bacia. A resposta seria não. Infelizmente, a etapa de coleta foi um pouco complexa. Era necessário utilizar a energia mundana para colocar a poção pronta em qualquer recipiente que você planejasse abrigá-la. O nível de qualidade da poção dependia de quão bem você conseguiria lidar com o estágio de conclusão. Por exemplo, Draco poderia usar esses ingredientes épicos e se tornar um Harry Potter completo durante os 2 primeiros estágios, mas se ele errasse o último estágio, o melhor que conseguiria seria uma poção rara, em vez de uma épica ou superior. Da mesma forma, Draco poderia usar ingredientes incomuns e acabar com uma poção rara dependendo de quão bem ele lidasse com a fase final. Consequentemente, os ingredientes alquímicos nunca tiveram seu preço depreciado, mas sim apreciados. Porque só haveria mais alquimistas aparecendo e melhorando seu ofício, mas os recursos eram finitos. Como todo ingrediente da alquimia seria útil até mesmo para um grande mestre, naturalmente os preços refletiriam como tal. Era mais fácil nutrir um jogador de habilidade comercial em ferraria ou engenharia do que em alquimia. Draco começou a fase de preparação filtrando todos os seus ingredientes repetidas vezes. Naturalmente, a qualidade da filtragem se resumia ao seu nível na alquimia. Com sua classificação de amador, ele mal conseguia limpar os ingredientes básicos, muito menos os épicos. Por isso, ele teve que fazer isso repetidas vezes e progredir lentamente. Naturalmente, seu nível de alquimia aumentava lentamente cada vez que ele realizava esse ato. No entanto, isso dificilmente afetou seu nível, já que Draco estava agora no nível 14. Mesmo tendo recebido 5.000% de experiência devido ao cenário Dragorugio semi-épico, ele o colocou em espera. Honestamente falando, não existia tal opção no Boundless para adiar recompensas. No entanto, Draco já imaginava há muito tempo que com seus atos desde o lançamento do jogo, aí estaria prestando extrema atenção nele. Afinal, não era uma máquina monótona, mas uma entidade com extrema inteligência e capacidade de crescimento. Se Aya teoricamente tivesse 2 olhos, o direito estaria permanentemente preso a Draco enquanto o outro observaria o resto do mundo Boundless. Draco provou estar certo quando seu pedido para adiar sua recompensa de experiência foi atendido. Francamente, não era nada parecido com tratamento VIP, mas Aya estava imensamente fascinada por Draco, pois aceitar um pequeno pedido como esse não era um grande problema. Depois de filtrar os itens até atingir o nível 7 de alquimia, 45%, Draco começou a trabalhar primeiro nos 3 ingredientes principais, triturando-os até formar uma pasta utilizável. Isso parecia fácil no papel, mas era fácil errar aqui, perdendo a eficácia do material ao desbastar uma boa peça. Draco tratava cada ingrediente com cuidado, como se estivesse manuseando uma joia de valor inestimável. Seu método era lento, mas seguro, e seu senso estava focado em todo o processo. Naturalmente, para a alquimia, Draco também tinha sua própria técnica. Ele chamou isso de técnica estelar refinada. O nome nasceu devido ao uso do controle para monitorar e assimilar a mistura, bem como a forma como ele a tratava. Na fase de preparação, essa técnica se destacou com relativa força à medida que ele triturava e misturava os ingredientes que precisavam combinar. Afinal, alguns ingredientes não conseguiam se misturar até entrar no caldeirão. Assim que Draco terminou este estágio, ele primeiro colocou o sangue de dragão de inundação, pois era o ingrediente mais volátil. O tempo todo ele teve que ter cuidado ao filtrar esse material e não ousou misturá-lo de qualquer maneira. Depois de jogá-lo no caldeirão, Draco imediatamente jogou metade de seus ingredientes básicos, todos com um efeito calmante, no caldeirão e saturou com o máximo de energia mundana que conseguiu reunir. Durante os 5 minutos em que ficou diante do caldeirão, ele suou muito, pois teve que despejar quantidades profanas de energia mundana na mistura para mantê-la estável. Se ele estivesse em sua caverna, isso exigiria 300 vezes mais esforço do que agora. Draco nunca tinha ouvido falar de alguém criando uma poção épica ou superior no mundo exterior. Qualquer um que pudesse fazer isso era um deus verdadeiro ou um prodígio incomparável. Quando ele se certificou de que a mistura era estável o suficiente, ele adicionou a escala reversa da Nobrium de 2 asas. Este ingrediente tinha o maior poder de todos, mas era muito menos volátil que o sangue do dragão da inundação.
Draco adicionou os ingredientes básicos restantes e entrou em um estado de foco total enquanto colocava mais energia mundana na mistura. Após aproximadamente 3 minutos, ele estabilizou a mistura e colocou tudo em perfeito equilíbrio. Agora vem a parte problemática. Draco franziu a testa enquanto tirava o ovo de Hydra que era, surpreendentemente, o ingrediente principal desta poção desta vez. Em vez de quebrar o ovo durante a fase de preparação, Draco apenas deixou a mais pura energia mundana que ele podia controlar passar através do ovo e filtrá-lo. Graças à sua habilidade de controle, não era necessário mencionar sua habilidade em lidar com energia mundana. Tanto entre jogadores quanto entre NPCs, se Draco dissesse que ele era o número 2, ninguém ousaria dizer que eles eram o número 1. Até mesmo outros mestres de controle empalideceriam com a habilidade de Draco no controle. Afinal, ele veio de uma época em que o uso do controle foi desenvolvido até um limite elevado. Nesta linha do tempo, Control era tão novo que seu nome oficial havia sido concedido há menos de 5 meses. Como alguém poderia comparar um player de celular com um player de PC? Esta foi uma situação semelhante a essa. Draco colocou cuidadosamente o ovo inteiro na mistura. A mistura não reagiu de forma explosiva como antes, apenas o cercou e começou a quebrar o ovo da sua camada externa. Mas como poderia o ovo de uma hidra totalmente crescida ser dissolvido tão facilmente por esta mistura? Se pudesse falar, diria: "Ah, que coisa de cachorro é essa? Quer quebrar esse lindo tio? Continue sonhando." Além disso, embora os outros dois ingredientes voláteis fossem um pouco mais fortes, eles foram diluídos por agentes calmantes, tornando-os menos potentes. No entanto, a única razão pela qual Draco adicionou os dois ingredientes voláteis épicos foi apenas para economizar tempo enquanto o ovo se dissolvia. Para acelerar o processo, Draco se concentrou e usou seu vazio de perfeição da melhor maneira que pôde para mover toda a energia do mundo para a mistura e dissolver o ovo. Isso criou um ciclone horrível no pequeno mundo, com uma entidade miasmática verde azulada correndo em direção ao caldeirão diante de Draco. A assessora, que até agora estava impressionada com Draco e jurou que seus ancestrais conquistariam seu coração, agora estava pasma. E isso? Nem mesmo aqueles velhos peidos conseguiram fazer isso. O que? Quem é esse sujeito? Porra! Devo conquistar o coração dele de qualquer maneira. Qualquer mulher que se atreva a me desafiar será inimiga desta rainha para o resto da vida. Enquanto ela começava a traçar planos em suas próprias fantasias, Draco começou a suar muito. Embora ele não estivesse limitado a alguns segundos de uso de suas habilidades de controle como no mundo real, ele ainda poderia usar o controle por muito tempo nesta vida. Afinal, seu poder de controle não era tão perfeito quanto em sua vida passada. Em sua vida passada, ele treinou seu corpo e mente com perfeição antes de adquirir o controle. Aqui, seu corpo estava desnutrido e sua mente estava fraca. A situação de Draco era análoga à de alguém que havia sido um piloto profissional de carros esportivos e foi forçado a usar um carro com condições questionáveis para fazer o mesmo tipo de corrida com o mesmo tempo de volta. Sim, ele poderia fazer isso, mas não seria tão tranquilo como foi com o carro esporte. Suas habilidades lhe permitiram correr a tempo, mas ele teria que usar muito mais energia. Porém, após o uso contínuo, esse corpo se adaptaria para que ele não se preocupasse com o longo prazo. Agora, porém, ele amaldiçoou seu passado repetidamente até que se tornou um mantra. Foram necessárias mais de 4 horas de esforço, com uma boa quantidade de pausas, para finalizar a fase de ação. Quando terminou, ele fez uma longa pausa para recuperar sua resistência. Graças ao colar de Guinevere, a recuperação de resistência de Draco foi excelente. Em questão de minutos, ele estava de volta em melhor forma. Agora que terminou a fase de ação, Draco passou para a fase de conclusão. Antes disso, ele decidiu verificar seus itens heráldicos de Richmond para ter certeza de que estava se lembrando das estatísticas corretamente. Distintivo de Arautos. Item único. Distintivo de Arauto é um token de identificação especial que concede vários poderes ao indivíduo que usa, dependendo da classificação e status de seu mestre. O requisito mínimo de classificação para conceder um distintivo de Arauto é o Rank 3. Efeitos: escala com nível, imunidade diplomática total, seleção gratuita em todas as lojas de nível 1 e 2.
Concedido o posto de duque menor em todos os reinos com reputação neutra em relação ao mestre, foi concedida passagem para masmorras lendárias e divinas controladas pela Guilda dos Aventureiros sem taxas de teletransporte para qualquer vila ou cidade. Manto do Arauto, e tem único. A capa de um arauto é um traje de identificação especial que concede vários poderes ao indivíduo que usa, dependendo da posição e status de seu mestre. O requisito mínimo de classificação para conceder um manto de arauto é o rank 3. Refeitos, escala com nível, engano de aparência, 9 formas, velocidade de movimento fora de combate, 5.000% piscar, 500.000 pés, cooldown 3 segundos, invisibilidade total, 1 hora, cooldown 3 segundos. Balançando a cabeça, Draco ficou satisfeito. Para esta sessão, ele confiaria em sua velocidade de movimento insana, bem como em sua capacidade de receber brindes de qualquer loja de nível 1 e 2. Draco virou-se para sua assessora, que ainda estava perdida em suas fantasias, e ordenou: vá até a loja de rank 2 mais próxima e leve todas as poções de resistência humana. A assessora saiu de seu devaneio, mas obedeceu graciosamente depois de ver o distintivo do arauto de Draco. Guild Wars capítulo 27, Preparação de poções 2. Draco voltou seu foco ao trabalho. Afinal, a fase de conclusão era onde estava a parte verdadeiramente árdua do trabalho. Enquanto pairava sobre a tampa do caldeirão, Draco fechou lentamente os olhos e entrou em um nível profundo de foco que era semelhante em intensidade ao anterior, mas com uma natureza diferente. Este era um tipo de concentração mais suave e gentil, onde ele estava mais sintonizado com a energia do mundo, em vez de forçá-lo a fazer a sua vontade. Draco gentilmente sugeriu a energia mundana deste pequeno mundo que deveria ajudá-lo a extrair a poção do caldeirão. Naturalmente, a energia dos pequenos mundos da Associação Tradiskill era voltada para elaboração e não para batalha. Como tal, era mais fácil movê-lo em comparação com o mundo exterior. Na mesma nota, a energia do mundo de Boundless era muito mais receptiva ao uso em combate. Caso contrário, porque as classes baseadas no combate dominariam o mundo. Afinal, aí avaliou a literatura e a história humanas, verificando que tal conceito era o resultado mais realista e favorecido pela humanidade. A energia mundana simplesmente se reuniu ao redor do caldeirão, formando uma espécie de entidade miasmática de cor verde azulada. Ele pairou e permaneceu muito mais estável do que quando Draco puxou para refinar e preparar. A fase de conclusão teve um método complexo para o sucesso. É preciso usar a energia mundana estimulada, que varia de pessoa para pessoa, para formar uma espécie de recipiente e carregar um pouco da mistura para ser armazenada. Essa energia mundana seria então condensada em uma garrafa adequada que abrigava a poção. É claro que quanto maior a qualidade da poção, maior a quantidade de energia mundana necessária para mantê-la. Ao mesmo tempo, quanto maior a quantidade de energia mundana, mais difícil seria transformá-la num recipiente adequado. Foi aqui que surgiu a dificuldade com o estágio de conclusão. Um recipiente melhor poderia fazer com que sua poção aumentasse explosivamente em qualidade, mas um recipiente mais pobre faria com que ela perdesse qualidade rapidamente. Como Draco estava trabalhando com uma poção que tinha a possibilidade de ser de nível épico ou superior, naturalmente a quantidade de energia mundana que ele precisava controlar era enorme. No entanto, ele não estava nem um pouco preocupado com o fracasso. Afinal, como um mestre de controle que se concentrou em artesanato em sua vida passada, ele fez inúmeras poções épicas e até mesmo semi-lendárias. O que preocupava Draco era que, mesmo que ele estivesse almejando uma poção épica, uma parte dele queria fazer algo de nível superior. Naturalmente, quanto maior o nível, melhor será a recompensa. Por exemplo, se a primeira poção de Draco fosse semi-lendária, não se poderia comparar as recompensas que ele receberia se sua segunda poção fosse semi-lendária depois de a primeira ser épica. Portanto, quanto mais alto ele conseguisse subir, melhor seria a recompensa. Diante de recompensas tão promissoras, Draco estava naturalmente dando tudo de si ainda mais. Ele começou a colocar 500 ml da poção na bolha mais espessa de energia mundana que conseguia controlar. Com base na estimativa de Draco, esta bolha deveria ser suficiente para conter uma poção de classificação semi-lendária, muito menos épica. No entanto, se essa bolha poderia levar a poção ao nível semi-lendário direto do épico, estava em aberto. Draco imaginou que havia menos de 50% de chance de que isso acontecesse. Se a alma do dragão não interviesse,
provavelmente acabaria como uma poção de classificação pseudo-lendária que o estava no auge de sua classificação. Apesar de ponderar sobre tudo isso, Draco começou a solidificar a energia mundana em um típico frasco de poção, mas com um dragão rugindo com pernas grossas e um chifre pontiagudo como motivo no corpo do frasco de poção. Feito isso, um clarão brilhante ocorreu na sala, cegando Draco a ponto de ele quase praguejar. Bem no momento em que a luz estava prestes a diminuir, os olhos da Dragon Soul se abriram e ela deixou a alma de Draco enquanto olhava para o frasco de poção com interesse. Com um toque levemente excitado, ele disparou um feixe de luz 10 vezes mais espesso do que usado nos conjuntos de equipamentos. Essa luz se dividiu na garrafa e no caldeirão, ficando este último com a maior parte. Draco meio que esperava desmaiar ao ver a alma do dragão se dissipar, mas nada aconteceu. Na verdade, a Dragon Soul nem parecia nem um pouco cansada. Antes que Draco pudesse refletir exatamente sobre o que diabos estava acontecendo, o garotinho pegou o frasco de poção em suas mãos e bebeu de um só gole, arrotando de satisfação depois. De repente, isso atingiu Draco. Este sujeito estava fingindo estar exausto do último impulso. Ele estava esperando que Draco fizesse uma poção alinhada com sua essência de dragão para que pudesse bufá-la e consumir os benefícios para si. Vendo facilmente através dos pensamentos de Draco, a alma do dragão deu um amplo sorriso que era absolutamente de lobo por natureza. Sem vergonha. Ultrajante. Draco praguejou e xingou, a alma do dragão levando toda sua insatisfação com um sorriso satisfeito, como se estivesse gostando da raiva e da dor de Draco. Draco percebeu que pela primeira vez ele havia sido tocado como um violino por ignorância. A alma do dragão voltou ao seu cérebro e imediatamente adormeceu com um sorriso confortável. Depois de um tempo, Draco pôde até ouvir roncos altos vindos de sua alma. Com o rosto tão vermelho que estava prestes a explodir, Draco reinou em sua raiva e indignação. HMPH, a vingança é um prato que se come frio. Com um sorriso absolutamente arrepiante, Draco voltou sua atenção para o caldeirão e continuou extraindo o máximo que pôde. Após 4 horas de trabalho, ele reuniu 24 frascos de poções. Teriam sido 25 contando aquele que a alma do dragão engoliu descaradamente, o que não foi pouco, mas também não foi muito. Draco conseguia puxar quase 100 garrafas de poções semi-lendárias antes, então essa quantidade não era muito impressionante. Mas dado o seu corpo atual e o padrão do mundo, era uma quantia considerável. Depois de colocá-los juntos, Draco decidiu esperar pela tela de alerta óbvia antes de verificar as estatísticas da poção. Parabéns pela criação da nova poção, sem nome, consumível, semi-lendário, recompensas, 2000% exp todas as classificações de habilidade comercial mais uma missão única lendária, refinamento do tesouro de Deus 200.000 ouro 10.000 reputação contra the skill association sem nome, consumível classificação, semi-lendário, 70% de eficácia, refeito, permite ganhar 50% da fonte de energia de um dragão de baixo escalão droga. Isso foi tudo que Draco conseguiu forçar com sua mente atualmente caótica. Conseguir uma poção semi-lendária era definitivamente o que ele queria e as recompensas eram um pouco mais do que ele esperava, então estava tudo bem. Mas foi o efeito da poção em si que o surpreendeu. Cada existência tinha um estado de ser que era classificado. Um mortal estava sob o comando de um super-humano, um sobre-humano estava sob o comando de um semideus e assim por diante. Embora a situação das classificações não estivesse dividida em uma hierarquia rígida e linear, ela ainda estava lá. Os dragões eram seres de origem, o que significa que eles estavam lá quando o mundo foi criado, então eles tinham direitos de administrador sobre o mundo. Sua capacidade de manipular a energia mundana faria até mesmo os deuses verdadeiros lamentarem. Draco sempre presumiu que sua alma dracônica pertencia a um dragão de baixo escalão, mas claramente ele estava terrivelmente errado. Para um único sopro de uma alma fragmentada criar uma poção que poderia transformar permanentemente um simples mortal em metade de um ser de origem de baixo escalão como um dragão, isso estava no nível do elixir da juventude. Antes, Draco havia ingerido a poção lendária de Richmond que concedia um ponto de habilidade para ser distribuído livremente. Essa poção causou um grande alvoroço em sua vida passada e prejudicou a conta de um jogador. Porém, o que aconteceu então equivaleria a 1% do que esta poção causaria se seus efeitos fossem liberados. Contudo, Draco não precisou fugir neste momento.
Afinal, ele já havia feito barulho uma vez e agora iria fazer outro. Até um tolo veria que algo estava acontecendo. Além disso, os efeitos da poção não seriam divulgados, apenas o nome e a classificação. Ele também estava localizado em um pequeno mundo separado, então não importava quem, eles teriam que esperar obedientemente que ele saísse. Ele decidiu nomear a poção como Bênção do Dragão. Anúncio regional do Reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou a receita única de preparação de poções, Dragon's Blessing. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou a receita única de preparação de poções, Dragon's Blessing. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Anúncio ilimitado para todo o sistema. E o jogador Draco criou a receita única de preparação de poções, Dragon's Blessing. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Os jogadores do mundo que atualmente estavam criando, aventurando-se ou relaxando sem pressa ficaram mais uma vez surpresos. Nesse ponto, alguns começaram a acreditar que Draco era um hacker ou filho da IA do estúdio de desenvolvimento. A própria pessoa terminou de arrumar sua mesa de trabalho e caldeirão antes de passar a preparar poções mais comuns, como resistência, mana, saúde ou uma poção combinada que mesclava os efeitos de pelo menos 2 dos tipos mencionados anteriormente. Ele também fez algumas poções diversas, como aumento de dano, aumento de defesa, poção de aumento de velocidade, etc. Havia algumas poções de aprimoramento, poções de restauração e até mesmo algumas poções de transformação de uso único. Os jogadores mal tinham a receita das poções de restauração, mas Draco avançou para criar quase todos os outros tipos de poções que existiam no jogo. Depois disso, ele mudou para os venenos. Graças à recompensa por criar a poção da Bênção do Dragão, ele recebeu 20 níveis, ou uma classificação, em cada uma de suas habilidades comerciais atuais. Draco subiu do nível 7 de alquimia, 45%, para o nível 36, 10%. Afinal de contas, sem a recompensa do jogo, seu nível de habilidade comercial definitivamente seria aumentado por fazer uma poção semi-lendária como alquimista amador. Isso tornou a elaboração dessas poções e venenos mais simples muito mais fácil e rápida. Depois de apenas 4 horas, Draco tinha mais de 10.000 frascos de poções diferentes e quase 2.000 frascos de venenos assustadoramente tóxicos. Porque isso realmente sobrecarregava sua mente e corpo, Draco se absteve de tentar outra poção ou veneno épico. Ele definitivamente sabia como fazer um, mas sem o impulso da alma do dragão e juntamente com sua própria fraqueza, não valeria a pena. Ele não receberia uma grande recompensa por isso. Depois de fazer uma poção semi-lendária como a Bênção do Dragão, Draco precisaria fazer uma poção lendária para se qualificar para benefícios de dar água na boca. Draco guardou tudo em seu inventário quase infinito e saiu da sala de artesanato especial. Não é novidade que havia uma equipe inteira esperando por ele do lado de fora. Draco podia ver vários velhos e bruxas dispostos na câmara fora da sala de artesanato, todos com auras sufocantes. Depois de dar uma olhada rápida em todos, Draco se moveu para ficar atrás de Lord Richmond antes que qualquer um deles pudesse começar a coagir, ameaçar ou convidá-lo para suas facções, tornando sua posição conhecida. Se você pode bater nesse sujeito cuja coxa estou abraçando, você pode fazer o que quiser comigo depois. Richmond tinha uma expressão divertida no rosto enquanto Nakio simplesmente olhou para Draco uma vez e desviou o olhar, agindo propositalmente com calma. Os outros tinham uma expressão extremamente ruim no rosto, pois pode-se dizer que Draco deu um leve tapa na cara de todos eles. Ah, que grande jovem herói! Posso ver que você tem um grande talento tanto em combate quanto em artesanato. Este velho é o grande ancião da Refenei Starabiscon Faction. Gostaria de se juntar a nós como um ancião? Um velhote decrépito que parecia parcialmente morto-vivo disparou sua tentativa com sua voz rouca e desconcertante. Os outros olharam para ele com desgosto por ter sido tão rápido. Draco simplesmente sorriu e falou calmamente: não tenho intenção de entrar em uma agência. Prefiro andar livre sem restrições. Sua resposta fez com que todos os poderes aqui franzissem a testa ou suspirassem de arrependimento.
Eles eram muito lentos em comparação com Richmond. O que eles não sabiam era que Richmond não procurou Draco, mas vice-versa. Ele então escolheu aleatoriamente colocá-los sob sua proteção porque, por que não? Ele nunca previu que o rapaz que ele havia contratado por capricho seria um monstro tão grande, fresco do mundo dos deuses, que era onde os NPCs acreditavam que os jogadores ficavam, e ainda assim tão talentoso. HMPH, livres sem restrições. No entanto, você é o arauto daquela aberração imortal. Uma mulher razoavelmente atraente, que parecia ter quase 40 anos, bufou de infelicidade enquanto apontava para Richmond. O próprio Richmond apenas deu um sorriso amargo. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria lhes ensinado uma lição, mas será que poderia fazer o mesmo com sua irmã mais nova? Ele a mimou desde o nascimento, mas ela ingressou na Associação Tradesquil como grande diácono, ao contrário dele, que gostava de permanecer livre. Irmãzinha, você não precisa ser tão má com o irmão mais velho, ok? Richmond implorou com uma expressão perturbada. HMPH. Mesmo assim, irmão mais velho, você se atreve a afirmar que não é um velho morto-vivo? Olhe para você. Eu não posso nem casar com você com todas as rugas no rosto. Em algum momento, sua irmã começou a discursar com ele em público, para o que todos os outros poderes apenas sorriram. Afinal, esse tipo de cena não era novidade. Richmond só conseguiu engolir sua insatisfação e bancar o sim homem para sua irmã. Porém, ela não fez nenhum pedido para Draco. Ela conhecia seus limites com seu irmão e, como tal, permaneceu quieta depois, mas o olhar que ela deu a Draco foi bastante cruel. O próprio Draco suspirou. Ainda bem que ele era filho único, caso contrário. Depois disso, os poderes ocultos começaram a sair um por um após se apresentarem e dar a Draco um meio de contatá-los no futuro. Alguns deram a Richmond alguns presentes menores, que ele sutilmente passou para Draco. Embora não tivessem sentido para ele, para Draco, eles eram incríveis. A maioria estava criando materiais que ele poderia usar para fazer itens e equipamentos épicos e pseudo-lendários. Quando todos saíram, Draco ficou sozinho com Richmond e Nakil. Richmond apenas deu alguns conselhos superficiais a Draco, os quais ele ouviu com uma expressão apática. Foda-se, velho. Você não consegue nem falar bem com sua irmã mais nova e quer me aconselhar? Você não vê que esse papai é autossuficiente? Draco xingou Richmond enquanto cutucava sua orelha, sem sequer olhar para o sujeito. Richmond só pôde suspirar e desistir. Afinal, entre ele e Draco não havia uma verdadeira relação de mestre-servo. Apenas uma relação de conveniência. No dia em que Draco conseguisse controlar os poderes ocultos sozinho, ele romperia com Richmond. Claro, o silencioso Nakil estava exultante por dentro com isso. Ele estava gritando com Draco para perguntar quem ele era, para que ele pudesse continuar agindo com calma e impressionar o menino para se tornar seu discípulo. Richmond finalmente decidiu ir embora e Nakil obviamente não poderia ficar para trás se quisesse agir com calma. Então ele estava gritando internamente para Draco fazer a maldita pergunta. Infelizmente para ele, Draco simplesmente saiu sem sequer olhar para ele uma vez. Nakil só pôde xingar e xingar até seu rosto ficar vermelho. Porra! Eu tenho que intimidar alguém para desabafar. Nakil saiu com Richmond bufando e bufando. O sujeito definitivamente iria tornar miserável a vida de algum poder oculto, tudo por causa de Draco. O próprio sujeito estava voltando para o posto avançado da guilda para abastecer sua loja com os itens básicos que ele criou. Quanto aos especiais, ele tinha planos totalmente diferentes para eles. Ele ainda tinha que alocar sua experiência e verificar seu conjunto de armadura especial, mas faria isso depois de resolver a loja. Quando Draco entrou na selva ao redor do posto avançado da guilda, ele estava prestes a ativar a decepção de aparência. 9 formas quando viu duas mulheres que pensou que nunca veria. Na frente de Draco, estavam Rivet Ignite e Sublime Notion, que também ficaram surpresos com sua aparição repentina. Os dois ex-amantes e inimigos irreconciliáveis finalmente se reencontram nesta vida. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.